Olá, muito bem-vindo. O programa Em Discussão vai debater a questão do IANSP, o Instituto de Assistência Médica do Servidor do Estado de São Paulo. Cerca de 1.300.000 pessoas são atendidas pelo Instituto. Mas e a qualidade deste atendimento? Como é que está? Segundo o relatório apresentado aqui na Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de São Paulo, é preciso melhorar bastante. Nós recebemos aqui nos estúdios o deputado Marcos Martins, do Partido dos Trabalhadores, que é coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do IANSP, também o Guilherme Nascimento, que é presidente da Comissão Consultiva Mista do IANSP, e a Idenilde Almeida Conceição, ela é a primeira vice-presidente da Comissão Consultiva Mista do IANSP. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Vamos debater um pouco sobre esta questão que tem novidades, mas é uma questão antiga, não é, deputado? O senhor aí à frente desta frente parlamentar desde 2012, né? Quais são as novas aí? Como é que tem se trabalhado as últimas ações nesse sentido? É um trabalho em conjunto com a comissão, uma comissão mista, que é composto de professores da área da saúde, são servidores aqui e também da própria comissão. Entendi. Mas nós temos trabalhado para cobrar as demandas, que existe um monte de vários lugares. O relatório apresentado aí pela comissão do IANSP aí dá um quadro de como a situação está crítica no estado inteiro. Alguns lugares mais avançados, outros... E aqui também na capital, que o Hospital do Servidor, que na verdade é o único hospital público do estado para atender toda a população de 645 cidades que estejam ligadas ao IANSP. É um grande hospital. Aliás, eu comentava aqui antes de começar, aqui na Borges Lagoa, aqui bem pertinho da Assembleia Legislativa, que já tem mais de 50 anos, a população conhece muito bem, tem um atendimento muito amplo, só que é para o estado todo, como o deputado diz, né? Não é fácil, não. Eu queria que o Guilherme, você é da comissão mista, eu queria que você explicasse um pouquinho da história do IANSP e dessa comissão, qual é a função dela dentro do IANSP? Pois não. A Comissão Consultiva Mista ela é um grande coletivo de entidades, né, sindicais e de associações que, através dos seus representantes, militam pela saúde do usuário do IANSP. Uhum. Né? Nós nos reunimos uma vez por mês no próprio Hospital do Servidor Público, e onde nós tratamos dos diversos problemas, as sugestões, as propostas de melhoramento no atendimento médico dos nossos colegas, né, dos nossos dependentes, dos beneficiários do sistema. Importante para quem nos assiste entender, porque o IANSP, a gente fala esse nome, o Instituto de Assistência Médica, ele, na verdade, para o servidor público, ele é como se fosse para o particular um plano de saúde, né? É por meio do IANSP que ele tem todo o atendimento, seja ambulatorial, de cirurgia, tudo é por meio do IANSP, é o servidor público. Toda parte de saúde, né, do servidor público, ele deveria ser mantido pelo IANSP, Uhum. né? Que, como você falou, é equivalente a um plano de saúde do servidor público. Uhum. Né? É por ali que nós temos que marcar as nossas consultas médicas, os nossos exames de laboratório, ou de imagem, ou clínico, os procedimentos médicos e as cirurgias. Né? São esse conjunto de tarefas, de serviços que o IANSP deveria fornecer de uma maneira rápida, de uma maneira ágil, para os seus 1.300.000 usuários. E a Idenilde faz parte desses usuários. Você já precisou do IANSP? Como é que está o atendimento ali na prática? Porque você é professora, né? Eu sou professora, eu sou da região de Bauru. Da região de Bauru. E você é a primeira vice-presidente dessa comissão consultiva. Quantos integrantes são a comissão? São bastante. 11. Nós somos uma coordenação, uma mesa coordenadora com 3 pessoas, a presidência e dois vices, a primeira vice é a Denilde, eu sou presidente, Denilde na primeira vice, a Regina na segunda vice, e mais 8 coordenadores
espalhados pelo estado. 2 para cá, 2 para a capital, 2 para a Grande São Paulo, 2 para o litoral e 2 para o interior. Eu perguntei para você como é que está o atendimento, porque você está na região de Bauru e está no relatório aqui também, depois a gente quer saber como é que está a situação. Então, assim como tem a comissão estadual, que ele descreveu, também tem as regionais. E eu também participo na regional de Bauru, eu sou presidente da comissão regional do IANSP em Bauru. E como é que está a situação lá em Bauru? Lá, eu costumo dizer que lá, para nós, está assim, de uma maneira assim, até confortável. Não está ótimo, porque precisa, né, muitos médicos, especialidades, precisa, por exemplo, Bauru, você sabe, ela é uma cidade assim, polo. Então, vem da região inteira, ali para nós. Eu costumo dizer ali que ali tem mais de 50 mil usuários que são atendidos ali. Entendi. Então, ele vem da região toda para Bauru, depois dessa descentralização de atendimento. E, aliás, deputado, uma das demandas é justamente essa descentralização, né? Porque o hospital do servidor, ele concentra inúmeras especialidades, mas e aquela pessoa que está lá? Fala uma cidadezinha perto de Bauru aí. Perto de Bauru, nós temos, por exemplo, Lençóis Paulista. Lençóis Paulista. Quem está lá em Lençóis Paulista tem que ter um atendimento rápido, tem que correr para Bauru, né? E às vezes não tem Bauru, corre para São Paulo. Exatamente. É complicado. E tem gente que tem que ir para Presidente Prudente, por exemplo. Isso, né? Um exame. Que é um outro polo, né? Porque não tem. E que é longe, muito longe, 600 quilômetros, 700 quilômetros de distância. Então, mas há um sacrifício muito grande da população, porque precisaria ter convênios, até alguns convênios que não são feitos, que não existem. Existem lugares que tinham convênios e acabaram não existindo mais, no caso de Osasco. Sim. Tinha um hospital lá que tinha um convênio e, de repente, esse hospital teve fechado, um hospital privado. Acabou sem convênio. Então, é uma região próxima aqui. O que acontece? Próxima à capital, o que acontece? Transfere essas pessoas, passam a procurar o serviço do SUS. Vão atrás. Acaba sobrecarregando um serviço já sobrecarregado. Sobrecarrega o serviço público. Agora, era uma situação que poderia ser diferente, mas aí nós estamos falando de valores, né, de recursos. Hoje, a contribuição do servidor é de 2%, não sei se sobre o bruto, da folha de pagamento de cada servidor do Estado de São Paulo contribui com 2%, seja ele, seja aquele que é agregado, dependente, também vai contribuir com 2% em cima do valor do servidor. A demanda é para que o governo passe a contribuir, já contribui com um percentual, mas que aumente. É isso, deputado? É que o Estado, o governo do Estado, no caso, qualquer convênio que existe dos trabalhadores, tem uma parte que o trabalhador contribui com o SUS e o patrão, empregador, contribui com um valor maior do que esse, mas contribui. Como é no plano de saúde normal, né? Isso. Só que aí, para fazer frente, como o Guilherme levantou a aqui, demanda. Com a iniciativa privada, que o trabalhador paga, a empresa paga, e aí o servidor público, ele paga, mas não tem uma contrapartida, aí na hora de fazer um convênio, é isso? É isso. Então, isso é faltam convênios, precisam ser ampliados, melhorar os atendimentos e a região, o estado de São Paulo, do interior inteiro, tem necessidades. Isso acaba vindo aqui para a capital. O único hospital para atender todas essas regiões, se os convênios são precários com os hospitais das regiões, acabam cobrando mais do Hospital do Servidor, que fica aqui e é o único do Estado. E quem acaba sendo mais afetado, deputado e Guilherme, as categorias que têm grande número, né, no Estado de São Paulo, como policiais, os professores, né, que geralmente o salário é mais baixo, né, e aí é esse que precisa, porque de repente se o cara ganha um pouco mais, ele pode até conseguir um plano de saúde melhor, mas essa faixa é complicada. Então, você pega, por exemplo, o contingente da Secretaria de Educação, né, que é o maior contingente de funcionários da máquina pública, são eles que vão usar
em grande parte, o serviço do IANSP, né? E como a gente estava conversando antes de iniciarmos aqui o nosso bate-papo, os funcionários públicos estão com os salários congelados há 3 anos. Nós estamos indo para o 4º ano de salário congelado. Então, como os recursos do IANSP são basicamente feitos com a nossa contribuição, então você tem um orçamento do IANSP congelado há 3 anos, indo para o 4º ano de congelamento. E com esse orçamento congelado é que a gente tem que fazer o pagamento dos convênios. Então, como é que você vai acertar com um hospital no interior um convênio médico para atender um determinado número de vidas, por exemplo, 50 mil vidas lá de Bauru, se você não renova essa tabela? Nem a inflação. Pois é. No máximo a inflação, talvez. Então, isso você repete com hospitais, com os laboratórios de imagem, que é algo caro e é importante, você precisa desse tipo de recurso para facilitar o diagnóstico do médico, os laboratórios de análise clínica, o convênio com o médico para ambulatório, para consulta médica, né? E você tem esses valores que estão congelados sem poder acompanhar a demanda do mercado. Então você começa a criar uma situação onde o congelamento de salário provoca o congelamento do investimento no IANSP, que por sua vez, como não acompanha os recursos, a demanda do mercado no aumento do custo desses implementos, então você não consegue mais manter. E você vai precarizando ainda mais e as pessoas vão precisando usar. Então a demanda em uso de hospitais, em ambulatórios, em laboratórios é cada vez maior, sem o IANSP conseguir dar a contrapartida. Daí a necessidade do Estado, fazendo como o deputado colocou, assumindo o seu papel de patrão, né, o seu papel patronal, de fazer uma contribuição pelo menos de igual parte como a nossa. Se nós entramos com 2% do nosso salário, o governo do Estado de São Paulo deveria entrar com 2% do total da folha de pagamento. Agora, Guilherme, queria que você levantasse um pouco essa questão, porque dos recursos, você havia me falado em coisas de cerca de 900 milhões de reais por ano, que são os recursos que vêm do servidor público para manter o IANSP, né? Hoje, qual é a situação, né? Porque nós estamos falando de diagnóstico de 3, 4 anos de congelamento aí de salário, essa dificuldade para negociar com os hospitais, enfim. E o governo nós estamos aí numa época, né, deputado, do orçamento. Vocês, depois eu até queria que vocês falassem também se vocês andaram aí pelas reuniões do orçamento. E como é que foi a situação do ano passado, neste ano, deputado? Quanto é que se tem conquistado aí de recursos para minimamente satisfazer as demandas? Infelizmente, dessa forma, dessa maneira, chega no final do ano, na votação do orçamento do Estado, então demandas de todos os lados para conseguir incluir no orçamento recursos para alguma entidade, para alguma da saúde, da educação. Uhum. E nesse caso, o IANSP, que os deputados, de maneira geral, os deputados aqui, têm demandas no Estado inteiro. Uhum. Então, tem uma necessidade de cobrar do governo do Estado, na hora do orçamento, alguma coisa sair para isso. Não é possível não contribuir, se já não contribui com os 2%, se não ter um porte agora de recurso para minimamente respirar. É isso que acaba acontecendo na época da votação do orçamento do Estado. Essa demanda e que nós gostaríamos que tivesse, que o governo do Estado, ele cumprisse a parte dele, dos 2%, para ter um equilíbrio. Mas em relação a emendas, já existe alguma emenda já proposta de algum recurso para o IANSP? Acho que vários deputados já apresentam, as bancadas apresentam, a bancada do PT apresenta. Nós tivemos também uma reunião na Comissão de Saúde e tivemos com a presença do Guilherme lá, apresentando o relatório. Nós vamos até falar um pouquinho do relatório. Esse relatório. E, junto com isso,
pedindo apoio para os deputados da comissão. E surgiu, nós já tínhamos essa ideia, né, de se apresentar uma emenda do orçamento do Estado que fosse coletivo da Comissão de Saúde. Sim. Mas que a gente pudesse caminhar, ter o apoio dos líderes do colégio de líderes. Deve ter um peso maior, né, deputado? E ampliando e tendo assinatura, porque todos os deputados são cobrados onde andam. Seja da Polícia Civil, Polícia Militar, seja os professores, o pessoal da área da saúde, dos médicos, de maneira geral, todos cobram apoio, que precisam ser atendidos. Então, os deputados, nós estamos pedindo o apoio para que nos ajude a gente dar fazer uma emenda de tal forma que dê um suspiro nesse primeiro momento do IANSP, para poder continuar atendendo. Porque a continuar a crise como está, vai acabar ter um gargalo. Para isso que é o básico, né, deputado, que é a saúde, né? Porque a gente fala sempre em qualificação do servidor, enfim, mas o básico começa pela saúde, né? Então, a pessoa também, se não tiver saúde, como é que ela... Eu acho que acaba refletindo no próprio atendimento da população, né? Sim. Esse relatório que o Conselho Consultivo fez aqui está bem substancioso, com muitas demandas. A primeira delas, né, Guilherme, é essa paridade dos 2%, que esse é o foco principal, né, Edenilde? Mas tem também a questão da criação de um conselho de administração com participação equânime do representante do governo e do funcionalismo, Guilherme. Essa é uma demanda antiga já também. É importante explicar para o servidor público e para a população em geral o que é esse conselho, a necessidade dele. Então, hoje nós temos a comissão consultiva, né, já diz o nome, ela tem o poder apenas de ser consultada sobre as demandas. Então, nós propomos ações, sugerimos convênios, mostramos onde tem os problemas, mas a gente não tem o poder de deliberar, de definir, e nem de fiscalizar. E aí a gente entra numa situação que é muito estranha. A gente entra com 900 milhões nessa brincadeira, né? O Estado está colocando cerca de 250. A gente precisa, para o ano que vem, que o Estado coloque, no mínimo, mais 100 milhões. Ou seja, a proposta de emenda coletiva, como o deputado Marcos Martins estava colocando, são pelo menos 100 milhões para o ano que vem. Para não acontecer o gargalo que o deputado falou. Porque senão esse gargalo vai acontecer em julho, agosto do ano que vem. Para poder manter o que a gente ainda tem. Que a gente tem hoje. Nós vamos ficar sem atendimento médico no início do segundo semestre do ano que vem, sendo que chegar nesses 100 milhões. É bem grave. Assim, é uma situação muito grave. O ideal era o Estado colocar os 2%. Mas tem uma conjuntura econômica tal que, assim, a gente topa até conversar sobre isso. Desde que o Estado, o governo do Estado de São Paulo, aponte um caminho. E apontar um caminho significa o quê, né, Edenilde? É colocar mais 100 milhões. É colocar no mínimo mais 100 milhões, passar dos atuais 250 milhões para 350 milhões, pelo menos, para o ano que vem. Né? Então, o que nós precisamos... Então, como eu estava falando, nós entramos com 900 milhões e nós não conseguimos fiscalizar onde e como esses 900 milhões são gastos. Como a gestão, enfim, né? A administração. Até porque também estava lembrando que eu vi um outro programa gravado que o deputado falando, por exemplo, que em Osasco ele citou um número de 11% em relação ao centro lá de atendimento ao câncer, era da região. Então foi feito um levantamento e foi feito um trabalho para que naquela região se investisse no atendimento contra o câncer. Centro de tratamento do câncer lá em Osasco para atender a região. A região. Foram 4 anos de luta fazendo abaixo-assinados em rua e andando para baixo. Porque foi verificada uma demanda específica, né? Sim, agora, sim. É por isso que eu digo, Guilherme, essa questão de você, no Conselho, ter dados mais próximos. Eu sei que você, como
consultivo, né, um órgão consultor, tem acesso aos dados. Mas aí vocês poderiam ter acesso a mais dados cada vez mais relevantes se usar da tecnologia para saber, né, onde é que, olha, essa região precisa de... É uma colaboração, né? Essa região precisa de mais isso, mais aquilo. Eu acho que o Conselho pode colaborar nesse aspecto, não poderia? Então, o que a gente quer é exatamente isso. Uma das nossas reivindicações históricas, ao lado da questão dos 2%, é que o Conselho seja deliberativo, administrativo, fiscal e, por conclusão, paritário. Não é? É isso que a gente quer. O governo está... Paritário quer dizer, as decisões são... a quantidade de participantes serem iguais. Se eu tenho 10 membros representando o governo, eu tenho que ter 10 membros representando o conjunto do funcionalismo. Existem outros órgãos no Estado que são assim já, que funcionam. Por exemplo, o Conselho do SPPrev, que é o conselho que controla a questão da aposentadoria e de pensões dos servidores públicos. Ele tem um conselho administrativo, fiscal, paritário, dessa forma. Então, a gente sempre colocou como parâmetro, dentro das nossas discussões, a legislação do SPPrev. Mas o governo do Estado de São Paulo não usou, não teve esse cuidado e apresentou uma minuta de projeto onde muita coisa que nós pleiteávamos não foi atendida. Né? Então, assim, não está garantido explicitamente a questão da paridade, não está garantido explicitamente a questão da fiscalização, não está garantida o financiamento do Instituto, né, onde nós queremos colocar a questão dos 2%. Então, essas coisas não estão garantidas. E a gente tem colocado isso como uma bandeira importante de ter esse conselho, de ter os 2%, de ter mais verbas para o IANSP, tanto que no início do ano nós fizemos uma audiência pública junto com a Frente Parlamentar de Defesa do IANSP. Nós tiramos como tarefa um abaixo-assinado, né, Idenilde? Até Idenilde pode depois falar um pouquinho sobre esse abaixo-assinado, onde nós íamos convocar os nossos colegas, funcionários públicos, para uma grande entrega de abaixo-assinados agora para o final do ano. Né? Então, nós fizemos essa tarefa, acho que aí, para a semana que vem, a gente deve estar entregando para o presidente da casa, né, o deputado Macris, uma caixa enorme, cheia de abaixo-assinado. Né? Quanto que a gente conseguiu? Acho que mais de quase 60. Né? Quase 60 mil assinaturas. Assinaturas, né? Nós pegamos no estado de São Paulo inteiro. Assinatura impressa. Vocês não fazem o eletrônico? E também tem o eletrônico. Tem o eletrônico. Depois, quando terminar o eletrônico, né? A gente pega a última página, o total de... porque hoje é tudo digitalizado. Nesse relatório que você tem em mãos, ainda está faltando as regiões que não têm atendimento nenhum de IANSP. Por exemplo, o Vale do Ribeira. O Vale do Ribeira é uma região que não tem atendimento nenhum. E lá tem funcionalismo, lá tem a contribuição dos 2%. Aliás, você está falando de funcionalismo, a gente vai para um rápido intervalo, mas eu queria até que vocês colocassem aqui para o nosso telespectador, em especial o servidor, como é que ele participa aqui da frente parlamentar, aqui coordenada pelo deputado, das ações desses abaixo-assinados, né? Enfim, como é que o servidor e a população em geral pode participar? Guilherme, em relação a essas ações que vocês têm feito. Acho que procurando a sua entidade a qual ele é afiliado. Sim. Né? Então, se ele é do judiciário, ele procurar a sua entidade ligada ao judiciário, se ele é da saúde, da educação, da Secretaria de Agricultura, do Trabalho, do Departamento de Estado de Rodagem, enfim, cada um procura a sua entidade de origem para participar desse abaixo-assinado ou das atividades da CCM IANSP. Como a gente comentou no início, nós somos um imenso coletivo, né? São cerca de 60 entidades, então todas as secretarias estão lá dentro. Então é o colega funcionário público procurar a sua entidade para participar. E aqui, pelo deputado também, na frente parlamentar, quando tem as reuniões, pode vir, né, casa aberta, para poder participar. Né? São abertos, sempre são convidados, as audiências são abertas e é importante que aqueles que de forma direta ou indireta estão sendo atingidos, eles precisam participar, ajudar a cobrar.
ajudar a associação. Que a hora é essa, né? Não só o servidor, mas o servidor que trabalha diretamente nos hospitais, em todos os locais. Né? A gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouco eu vou voltar para detalhar um pouco desse relatório. E aí sim, você que é servidor em todo o estado de São Paulo, inclusive da região de Bauru, que é a região da Edenilde, poder ver como é que está a sua região e poder cobrar, participar das atividades parlamentares para que você possa ter um retorno. Agora é a hora, o orçamento está aí bem próximo, como o deputado citou aqui, há uma pressão para que se passe uma emenda em favor do IANSP, que está numa situação complicada. Bom, dá tempo da gente falar, ainda tem um minuto antes do intervalo, de um pouco desse relatório. Vou começar pelo Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo, Guilherme, que passou por uma reforma, conquista de vocês, né? Sim. Uma reforma recente, um hospital que tem mais de 50 anos, parece que pela maior reforma que já realizada. Nós conseguimos algumas coisas importantes assim, nos últimos tempos, né? O governo do Estado de São Paulo, que não colocava um centavo, começou a colocar alguma coisa. É um avanço, é muito menos do que nós precisamos. A reforma no Hospital do Servidor Público ainda precisa de cerca de mais 300 milhões, a última vez que nós conversamos com a superintendência, mais 300 milhões para terminar tudo no hospital. Aquilo que foi feito ficou bom, né? Mas precisa ser feito no hospital inteirinho, né? E ainda não foi feito dessa maneira. Ainda temos problemas sérios no pronto-socorro do Hospital do Servidor Público, né? Algumas alas estão com bom funcionamento, a parte do atendimento ao idoso ficou muito boa, mas ainda precisa ser acertado muito a questão do pronto-socorro, que é um grande nó, um grande gargalo lá dentro do hospital. Aliás, nós vamos para um intervalo agora e eu volto já para detalhar um pouco mais dessas situações, que os deputados aqui da casa têm feito visitas, eventualmente em algumas dessas áreas, para ver logo como é que está essa situação. A gente vai para o rápido intervalo, volta já para falar desse relatório, a situação do IANSP em todo o estado de São Paulo. O programa em discussão está de volta, hoje conversando sobre o IANSP, que é o Instituto de Assistência Médica do Servidor do Estado de São Paulo. O deputado Marcos Martins, do PT, recebendo aqui convidados, falando destas demandas, que não são poucas. Eu conversava agora com o Guilherme, que é do Conselho Consultivo, e ele explicava que atendimento imediato, né, Guilherme, não é fácil, não. Existe o Hospital do Servidor aqui em São Paulo, mas não dá para trazer gente do estado de São Paulo inteiro. Não. A ideia é que se descentralize ao máximo para que esse servidor, como a gente já explicou no primeiro bloco, que é o caminho que ele tem para a sua saúde, desconta todo mês ali os 2% do seu salário, mas o atendimento imediato fica muito a desejar, né, Guilherme? Então, é o que nós estamos conversando. Eu sou da Baixada Santista, né? Se um colega meu tiver um AVC, né, em qualquer cidade da Baixada Santista, seja em Peruíbe ou seja em Bertioga, ele não tem um hospital de retaguarda para ser atendido. Que nem o Denildo estava comentando, que é o problema do cardio na região de Bauru. Se tiver um problema emergencial cardiologia, ele vai ter que mandar para Ourinhos. A distância que ele vai ter que percorrer. Ou ele vai para o SUS, ele vai superlotar o SUS. Então, assim, essa é a incoerência de todo o sistema. Esse sistema, ele é financiado, ele tem um financiamento próprio e nos momentos mais agudos, a gente cai no serviço do SUS, que muitas vezes é muito qualificado, é um sistema universal que o país conseguiu manter, que a gente deve ter orgulho desse tipo de sistema, mas é uma incoerência quando a gente tem um sistema que nós financiamos com outro recurso. Né? Nós deveríamos ter, o governo de São Paulo deveria ter essa preocupação em garantir um atendimento emergencial, descentralizado, no estado inteiro, no estado inteirinho. Seja em Bauru, seja na Baixada Santista, seja na Grande São Paulo, o pessoal de Osasco, seja o pessoal do Presidente Prudente, onde você tem ali uma concentração enorme de colegas do sistema prisional, né? Todo naquela região oeste.
O pessoal do sistema prisional usa e muito o IANSP e esse pessoal precisa a garantia do atendimento. Então, o ponto central, ponto fundamental é o financiamento. Porque sem dinheiro a gente não vai fazer saúde para ninguém, a gente não vai fazer saúde de qualidade para ninguém. E nós estávamos, inclusive, debatendo aqui um pouco do relatório que eles trouxeram aqui. Nós falávamos da questão da região de Bauru e também na região de Campinas. Em Bauru nós vimos a questão não só de cardiologistas, mas e obstetras também, que as pessoas têm que se deslocar. Também. Campinas e região, com um total de mais de 30 mil vidas, apresenta uma rede de hospitais em 5 cidades da região. Bragança, Mojimirim e Rio Claro. Possui um CEAMA. O CEAMA é o Centro de Atendimento Médico, é esse mais descentralizado, né? É tipo ambulatório. Ambulatório. E também a necessidade de atendimento de cardiologia e pediatria no pronto-socorro de Campinas. Depois tem Franca região, uma região muito grande também, aponta problemas e demora no agendamento de consultas, nos consultórios médicos, de onde se conclui a necessidade da expansão da rede credenciada, né? E além disso, a dificuldade de agendamento dos exames radiológicos, inclusive para idosos, né? Como é que vocês fazem esses levantamentos? Vocês têm acesso a tudo, mas aí são demandas que chegam até vocês e vocês fazem um levantamento por região, é assim? Como é que é a metodologia? Quando a gente fez esse relatório, a gente também teve a seguinte preocupação. A gente fez o seguinte, nós vamos pegar problemas e vamos mostrar em cada região. Então, o problema de agendamento, ele aparece em praticamente todos. Então, onde aparecer com mais intensidade, vamos pôr então para essa região. Para não se tornar um relatório repetitivo. Sim. Né? Mas o problema de agendamento, ele acontece em todas as regiões do estado de São Paulo, inclusive, principalmente no Hospital do Servidor Público, onde você não consegue ter um acesso às especialidades que são fornecidas pelo Hospital do Servidor Público, na área de ambulatório. Tem as consultas, né? Tem são as consultas. Nós tivemos no estado de São Paulo, no passado, agendamento tudo por telefone, né? Hoje, com o avanço da tecnologia, alguns setores privados se agenda pelo aplicativo, né? Está se avançando, né? No IANSP não se chegou lá ainda. Não, porque... Não funciona. Porque a tecnologia ajuda, né? Não ajuda a encontrar o médico, mas ajuda... Se você tiver vaga, ajuda. Se você não tem vaga, como é que você vai fazer? Porque além dos médicos que atendem ali, do especialista, aí tem a rede fora que faz os exames, são os prestadores. Também. A rede credenciada. Aí que é o problema, né? Muitas vezes você não acha vaga. Eu vou dar um exemplo que é inacreditável. Né? Na região da Baixada Santista, você precisa fazer um exame de imagem. Tá? Então você tem um equipamento próprio do IANSP para fazer isso lá embaixo? Não, não tem. Tem um convênio com um laboratório particular. Muito bem, então você vai... eu preciso de exame de tal tipo. Então o que eles falam para você? Venha aqui no primeiro sábado do mês que você será atendido. Atendido assim, você vai chegar lá, vai ganhar uma senha para você ser atendido e marcar o dia. Bom, quantos exames eles marcam por mês? Eles marcam 20. Então você tem que chegar lá no primeiro sábado do mês, de manhã cedo, para ser um dos primeiros 20. Então você vai o primeiro sábado, né? Você chegou lá e já tinham 30 na fila. A primeira etapa. Então você já chegou lá às 7 horas da manhã e você já tinha 30 na fila. Você já perdeu a senha. Bom, qual o teu raciocínio? Voltarei no mês seguinte, mais cedo? Então, em que situação você chega hoje? Você chega hoje que no primeiro sábado do mês, em Santos, você tem fila às 4 horas da manhã para ele pegar uma senha para marcar um exame para depois de 2 meses. E algumas vezes ele sai lá de Peruíbe, anda quase 100 quilômetros para chegar em Santos, para pegar essa senha às 4h30 da manhã, e quando ele chega lá, a ficha dele é o número 21. Ele já perdeu. E ele vai ficar ali às 4 horas da manhã, até abrir, que vai abrir umas 7, 7h30, 8 horas, na chuva, no tempo, exposto sem uma cadeira para ele sentar, exposto a ficar... Esperando para um agendamento. E rezar
para que tudo ocorra bem naquelas 3 horas que ele vai ficar na rua. Eu acho que você deve ter visto muito essa demanda aí pelas audiências públicas. Vocês deram uma perambulada pelo Estado aí, porque a Assembleia Legislativa faz as audiências públicas para o orçamento todos os anos em várias regiões. Vocês estiveram ali e puderam ouvir, né, deputado? O senhor também, né? Muitas demandas. E tem as demandas de cada região, de problemas graves que ocorrem em cada cidade, em cada região, que traz para esse debate maior, pedindo apoio, pedindo socorro. E o relatório é mais ou menos isso. De acordo com esse conjunto de demandas, de reclamações, de pessoas precisando, faz o relatório com informações daqueles que moram nas regiões também, que vivem no dia a dia essa dificuldade. Então, é um relatório que representa a necessidade, talvez tenha cidades que não estejam incluídas aí, porque é uma coisa tão grande, mas mostrar as dificuldades que está essa entidade, o IANSP, e que precisa ter uma atenção. Porque à medida que não tem atenção, não tem essa solução, uma melhoria disso, vai refletir no SUS, nos outros hospitais. E o privado, mesmo os convênios privados, têm problemas, tem filas, tem dificuldades também. Tem. É bom a gente lembrar disso. O privado tem problemas também. E refletir no próprio atendimento também, né? Porque se a pessoa fica doente, não tem para onde correr, não tem para onde ir, isso logicamente vai acabar refletindo no próprio atendimento. O relatório é muito pormenorizado. É possível, na página do IANSP, não sei, ter acesso a esse relatório? Quem quiser participar, porque é importante a participação da população, do servidor em especial, para que venha na Assembleia participar, não é, deputado? Cada reunião, cada audiência pública, e saber na sua região como é que está. Você já sabe na prática, né? Quem está lá em Bauru já sabe na prática, mas é bom acompanhar bem o relatório que o IANSP fez, porque daí você pode cobrar não só do seu parlamentar, mas também de uma presença aqui para que o orçamento está aí para ser votado e para que recursos possam, como o deputado lembrou aqui, o recurso é o mesmo para todas as demandas, né? Então é preciso brigar pelos seus recursos. Eu queria que a Idenilde falasse um pouquinho dos professores, que é um problema que a gente sempre levanta aqui do professor categoria O, né? Queria que você explicasse o que é o professor categoria O, nem todo mundo sabe, aquele contratado temporariamente, e esse não tem sequer direito ao IANSP, é isso? Não, ele não tem direito ao IANSP. Então, quando em 2007 saiu a lei do SPPrev, né? E esse professor ainda não estava na rede, quando começou a contratar, esse professor já contratou já sem o IANSP. Então, esse professor ainda é pior a situação dele, né? Sim. Porque ele quer contribuir, ele não se nega a contribuir. Ele quer contribuir com o IANSP, né, com os 2%, só que a ele não é dado o direito de contribuir. Então, a nossa luta... Estão excluídos dessa participação e são professores iguais aos outros. Sim. Então, é público também. Isso. As crianças são as mesmas, públicas. São professores que fazem os mesmos trabalhos que o professor efetivo, que o professor aquele outro professor que a gente chama de categoria F, que teve que, de certa forma, está mais vulnerável do que o outro professor. Porque... Então, o professor categoria O é uma luta nossa, né, deputado? A gente tem lutado aí para que ele retorne, né, venha contribuir. E está difícil porque não se chega a um acordo, né, porque a preocupação, acho que da superintendência e do governo é porque ele não tem, por exemplo, ele pode perder o contrato a qualquer momento, essa coisa toda. Ele não tem uma vida profissional assim definida, assim, que ele vai ficar... Né, ele tem o contrato dele, a APUESP, que luta pelos professores, precário, o qual né? eu represento, né, dentro da comissão eu represento a APUESP. Então, a gente luta... porque esticar o contrato do professor, né? Agora a gente teve uma luta aí, mas eles dizem que ele não tem assim, não é definido o tempo dele, ele pode perder esse contrato a qualquer momento. Entendi. E isso é uma exclusão. E é uma categoria muito judiada também, porque a gente tem sala superlotada, o professor fica doente mesmo. Sala sendo fechada. Sala sendo fechada.
O problema de voz é uma categoria que precisa muito do atendimento, né, da parte de otorrino, muitas vezes não tem dentro do convênio, né, a gente não consegue contratar. Então, juntamente com a categoria dos agentes penitenciários, você sabia que nós não temos autorização para contratar psicólogo, nem fono? Não há uma autorização. E quem que usa psicólogo demais? A categoria de professor e os agentes penitenciários. Quem usa fono? Os professores, com problema da voz. Então, são coisas assim, por isso que a gente precisa de mais dinheiro, de mais investimento, mais dinheiro novo para dentro do IANSP para a gente poder suprir todas essas necessidades. Nós falamos aqui da questão do orçamento e eu queria até comentar aqui com o deputado, porque já foi ventilado aqui também, e Guilherme, a questão de um possível escalonamento dessa paridade que nós estamos falando aqui de 2%, que é a contribuição do servidor, que é descontado da sua folha de pagamento, e o que se pleiteia que o governo do estado também contribua com esses outros 2%, que dá um total de cerca de 900 milhões de reais por ano, não é? Agora, um escalonamento, deputado, de começar, vamos supor, com 1% e depois aumenta para 1,25%, 1,5%, né? Seria uma possibilidade, um caminho? Seria e é uma preocupação e nós estamos aí trabalhando em cima disso. O que acontece é que nós queremos, nesse primeiro momento, conseguir esse recurso, esse aporte aí, de que pelo menos respire até o final do ano e até primeiro tirar a água do pescoço. O ano que vem, para depois pensar. Exatamente. Pelo menos isso a gente consiga agora. Entendi. Mas é necessário ter isso. Fazer um planejamento mais longo. E cumprindo nesses 4 anos, vamos dizer assim, atingir os 2%. O Estado, o governo do Estado passar a contribuir com os 2%. Até porque a Regina, que foi a convidada aqui do programa da outra vez, que é do sindicato, o Sindicato da Saúde, né? Eu entrei um pouquinho hoje lá na página do sindicato e que dizia que eles farão um ato contra o projeto de lei 920, né, de 2017, que fala lá, na página do sindicato, estava lá falando no congelamento dos recursos, dos gastos primários, né, deputado? Isso. Por 2 anos. Isso aí afetaria diretamente o IANSP. O que mais atinge é o serviço social, o serviço dos trabalhadores. É o atendimento à população que mais precisa. Quando há uma crise, qualquer que se imagine, no país, quem mais precisa é aquele que eles vão retirar recursos deles. Vão sacramentar ainda mais aqueles que precisam dessa demanda, desse recurso. Então, isso significa tornar para a população quase que uma volta com esse desmonte todos que já vem vindo desde o governo federal, essa para de recursos, os salários congelados. Isso podemos chegar a uma coisa que não quiseram colocar, a questão da escravidão. Aquele projeto do Temer, do projeto escravo. É um pouco isso que está caminhando. É terra arrosada, infelizmente, que nós estamos vivendo. Guilherme, pois não, deputado. Nós estamos caminhando para o final, eu queria deixar vocês com as considerações finais. O deputado lembrou aqui, nós tivemos também a reforma trabalhista, que eu acho que acaba afetando diretamente os funcionários públicos do IANSP, né? Até me lembrava, por exemplo, da questão dos enfermeiros, né? A reforma trabalhista, ela trouxe alterações até na questão do descanso. O enfermeiro é um funcionário que ele sempre, quem faz aqueles 12 por 36, às vezes reclama porque não tem um local adequado para descansar, né? Entre um turno e outro, entre um hospital e outro, ele encosta num cantinho, dorme 20 minutos e vai para o outro, porque não tem, eles reclamavam muito que precisa de locais adequados. Mas isso a gente está falando de um probleminha dentro de um problema grande, que é o do atendimento a toda essa população de 1.300.000 vidas, como vocês costumam falar, né, que são os atendidos pelo IANSP, que é o instituto que atende todo o servidor público no estado de São Paulo.
Por favor, suas considerações finais e já deixando aí o convite para as próximas ações do IANSP aqui, inclusive participando aqui na Assembleia. Então, como o deputado colocou, o 920 é um projeto muito ruim, né? Reconhecidamente ruim, até mesmo pelo líder do governo aqui nessa casa. E que deixa uma perspectiva que se possa barrar esse equívoco, né? Esse projeto que é um equívoco, é um grande equívoco. Porque como o próprio deputado colocou, no momento que você tem de crise, você tem que proteger os mais desprotegidos, e não o contrário. E num quadro de crise, de crise como a atual, onde você já tem um funcionalismo público com um congelamento de salários por 4 anos, você provocar um congelamento de todos os investimentos públicos por mais 2 anos, a gente entende como equívoco. E, consequentemente, haveria também um congelamento nos recursos do IANSP, né? Então, nós estamos aqui, estivemos hoje aqui na casa conversando com os outros colegas, estaremos no dia 28 aqui novamente, né, conversando com os parlamentares, acompanhando os trabalhos dos parlamentares, porque nós estamos com a nossa campanha de mais verbas para o IANSP, né? Como o deputado colocou, se não entrar mais verba, não entrar mais dinheiro novo, como a Edenilde colocou, haverá um gargalo no ano que vem. Então nós precisamos evitar esse gargalo para a gente ter fôlego para nós negociarmos, pensarmos numa legislação de 2% patronal. Então no dia 28 nós estaremos aqui até acompanhando a votação do orçamento para 2018. Nós contamos com os parlamentares de todas as siglas partidárias, né? Acho que é algo que une a todos, que é o bom atendimento médico ao funcionalismo público do Estado de São Paulo. Não interessa apenas a um segmento da sociedade, a um segmento dos representantes políticos aqui nessa casa, mas interessa a todos. Então nós estamos conversando com todos os parlamentares, temos apoio de diversos parlamentares, já de parlamentares da base do governo. São parlamentares que defendem o serviço público, seja ele, sendo esse parlamentar, militando em qual partido for, né? Então nós estamos esperançosos de conseguir pelo menos uma verba coletiva na ordem de 100 milhões para que nós possamos ter fôlego para mantermos um atendimento médico com um mínimo de dignidade. Estamos conversando, portanto, aqui com os colegas do IANSP, o Instituto de Atendimento que atende todos os servidores públicos no Estado de São Paulo. Vou passar a palavra para a Edenilde, finalizar. Você que é lá de Bauru, veio aqui, né, está nessa luta constante, né? Eles que estão num trabalho permanente junto aqui ao Parlamento Paulista para que consigam recursos para o IANSP. E você que é de qualquer cidade do Estado de São Paulo, que é servidor público, acompanhe também o deputado sempre com a frente parlamentar tratando desse tema. Então, se é do seu endereço, basta enviar o e-mail para o deputado e vir participar dessas reuniões. Edenilde, por favor, suas palavras finais. Então, dizer, né, aos nossos companheiros que a luta, ela é constante. A nossa luta, a unidade nesse momento, para mais verbas para o IANSP, ela é de todo o funcionalismo público. Nós entendemos que o funcionalismo público, ele é o braço direito, o braço esquerdo, né, da sociedade, e que esse governo ele tem a obrigação de fornecer pelo menos a saúde para esse servidor público, para que ele possa desenvolver o seu trabalho, para que ele possa desenvolver um bom trabalho à sociedade como um todo. Então, dizer aos nossos companheiros que nos procurem, né, seja em Bauru, seja aqui em São Paulo. A comissão ela está aí, a frente parlamentar, agradecemos muito o deputado, sempre aí junto com a gente, né, nessa frente parlamentar. Desde que ela foi criada, a gente vem tendo aí o apoio, né? E gostaria também aqui, né, na presença da televisão, chamar o meu deputado, porque o deputado Pedro Tobias, até o presente momento, ele não assinou a frente parlamentar em defesa do IANSP. Então, e o Celso Nascimento também, que são deputados de Bauru e região, que eles assinem essa frente e venham junto com a gente lutar por mais verbas para o IANSP. Obrigada. Deputado Marcos Martins, suas palavras finais. Eu queria que o senhor quer agradecer os colegas que compõem uma força de trabalho junto aí com o senhor, né, nessa frente. Eu quero também agradecer a presença, né? Eles
nessa caminhada, não só nessa, mas em outras vezes. Mas quero fazer um apelo aqui aos deputados aqui da Assembleia Legislativa. Vamos criar uma maneira de fazer com que o Estado possa contribuir, mesmo que a gente consiga ter uma emenda parcelada, para que o governo do Estado contribua a participar dos seus 2%. Mas, nesse momento, é uma emenda. Toda vez que nós temos a votação do orçamento, é preciso ter um recurso para o IANSP, que são servidores públicos do Estado, de todas as áreas, que contribuem para que esse Estado continue aumentando os seus recursos e fazendo com que o Estado continue sendo um Estado grande. Mas ele não pode ser grande se os seus servidores ficarem acanhados, sem condições, sem recursos e sem assistência médica. Então, faço um apelo a todos os deputados aqui da Assembleia Legislativa para que a gente consiga do orçamento, a coordenadora do orçamento, para que a gente possa portar um recurso para que o IANSP não seja parado. Não é possível continuar a situação dessa. E os servidores do Estado, se não tiverem um apoio, condições desse atendimento, vai procurar o SUS, o público que já não tem, nas UBSs e outros lugares, que já são precários, que não conseguem atender a população comum. E esses que têm essa entidade, se não tivermos uma maneira de fazer funcionar com dignidade, eles acabam entrando no campo comum, procurando as mesmas entidades, os mesmos hospitais, unidades de saúde que já estão sobrecarregadas. Então, nós deixamos aqui o nosso apelo ao presidente da Assembleia Legislativa, ao líder do governo e todos os líderes e todos os deputados. Nós não podemos deixar que o IANSP fique nesse sufoco. Ele precisa continuar existindo, porque isso significa a piora dos serviços básicos da saúde no estado de São Paulo, porque eles vão procurar recurso em outro lugar. E será nessas unidades que já não tem recurso. Muito obrigado, deputado. O programa em discussão fica por aqui, agradecendo também aos convidados do deputado Marcos Martins, do PT, que nessa edição conversamos sobre o IANSP. Até a próxima edição.